leve e descontraído, falando do Senhor, trazendo esperança, paz e direção, palavra que alimenta o coração. Programa Equilíbrio, fé que inspira, luz que guia, voz de Deus a ressoar. Programa Equilíbrio, vida plena, esperança sempre a brilhar. Reflexões que fortalecem, alimento espiritual. Mulheres em sintonia, vivendo bem sem igual. Programa Equilíbrio é mais que som, é palavra, é vida, é canção. O programa já vai começar. Programa Equilíbrio no O programa já vai começar. Programa Equilíbrio no ar. Olá, tudo bem? Pessoal, estamos chegando aí, né, mais uma vez com o nosso programa Equilíbrio, né? Para estarmos estudando a palavra de Deus, para estarmos aí compartilhando com os irmãos uma palavra nova, uma instrução nova, né? E nós queremos então agradecer aí, né, as pessoas que nos seguem, que têm assistido, que têm acompanhado, né? Toda segunda-feira tem acessado o link, tá aí com a gente, né, dando o apoio. Então nós queremos dizer que você é um abençoado, que você é bem-vindo, sempre bem-vindo, né, aí junto com a gente. No dia de hoje, então, eu quero agradecer, né, e saudar a irmã Sui, né, irmã? Seja Amém. bem-vinda, Deus abençoe você. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa falar conosco hoje através das nossas vidas, né? Quero também saudar aí o pastor Carlos, né, que está nos bastidores, está aí cuidando das coisas, né? Deus abençoe sua vida. Pastor, também o Jarles, né? Deus abençoe o Jarles. Não está aqui hoje, mas ele nos assiste, tem acompanhado cada momento. Então, assim, nós estamos felizes, né, por estar aqui e por ter essa porta aberta, né, para poder falar do Evangelho, né? Queremos agradecer o patrocínio, né, da Binartec, né, empresa abençoada aí que tem patrocinado esse momento de palavra aí, né, uma vez por semana, está aí semeando, né, no reino, e através da vida deles nós podemos estar aqui, né, compartilhando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né, todo o tempo, né? Então nós temos uma palavra nova hoje, uma palavra diferente, né, bem forte, bem polêmica, né, que tem várias linhas aí de pensamentos, mas que nós vamos estar passando aquilo que Deus tem nos ensinado. E antes de tudo, então, nós queremos, né, convidar, né, nosso amado, precioso Espírito Santo, né, para fazer parte desse programa, porque tudo aqui é por Ele, é por causa dele, né? Amém. Nós não fazemos nada sem Ele. Então, juntamente conosco, né, aí onde você está, entre em conexão, né, em espírito de oração, e nós vamos estar orando, convidando o Espírito Santo para que ele venha fazer parte dessa reunião. E nós vamos estar pedindo então para a irmã Sui, né, estar fazendo essa oração de entrada para que o Senhor se assente à mesa conosco. Amém? Amém. Querido Espírito Santo, muito obrigado por mais esse dia. Nós despertamos porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Então, no nome de Jesus, nós consagramos esse programa, toda palavra que aqui for ministrada, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos nos alimentar, falar mais desse amor, esse amor grandioso, que é dele que nós precisamos para que o nosso sustento seja excelente. Com Jesus, tudo dá certo. Então, que no nome de Jesus,
cada um que nos ouve essa oração, que os seus lares sejam consagrados, que os seus ouvidos, que os seus olhos, as suas casas, as suas famílias, também nós aqui em nome de Jesus tudo consagramos ao Senhor. E amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo, faça conosco aqui neste lugar, cada palavra seja ministrada para a honra e para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, a nossa leitura de hoje é um versículo que está em Provérbios 16:3. E o tema da nossa palavra é consagração. Então, lá em Provérbios 16:3 diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre do que é a consagração. Né? A consagração, ela é um ato, né, de dedicar e se entregar ou separar para algo ou alguém, né, para um propósito sagrado. Amém? Então, isso é um ato de separação, é um ato de se dedicar, de se separar para algo, né, para um propósito divino. Então, nós podemos separar algo ou separar alguém. Amém? Então, esse é o ato da consagração, quando nós separamos alguém, ou separamos algo, ou nos separamos para nos dedicar, né, a um propósito divino, a um serviço no reino, a servir a Deus, a ter uma vida, né, diante da presença de Deus. Então, nós lemos a palavra de Deus e a gente vê desde o começo, né? Desde o começo da humanidade, né? O homem, ele foi criado para Deus, né? Mas numa altura do caminho o homem se perdeu. E o Senhor então separa um povo para ele, né? Que é o povo, né, dele, o povo que ele separou, o povo que ele amou, o povo de Israel. Esse povo é o povo separado, é um povo consagrado ao Senhor. Amém? E né, então esse povo vem se aumentando, porque essa promessa é para todos aqueles que creem, pode fazer parte desse povo separado, esse povo que foi consagrado ao Senhor. Então é um povo que vive diferente, de uma maneira diferente, e que Deus, ele quer exclusividade, né? Deus, ele é um Deus ciumento, ele não quer dividir aquilo que é dele com mais ninguém. Então esse povo é separado para ele, para o propósito dele, né? E para que ele também venha governar as nossas vidas. A partir do momento que você consagra, você está entregando, né? Se você entregar a sua vida, você está consagrando a sua vida a Deus, você está entregando a sua vida ao governo de Deus. Amém? Então você, a partir desse momento, não é mais você que dita as regras na tua vida, mas sim é Deus que vai te dar o caminho, é Deus que vai dar os passos para que você possa estar caminhando. Amém? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre consagração. O que nós podemos consagrar, o que nós devemos consagrar e qual a importância da consagração na vida de um cristão, qual é a importância da prática da consagração contínua nas nossas vidas e em tudo aquilo que nós fazemos, porque ali a palavra de Provérbios, vocês podem estar lendo um versículo antes, no versículo 2 do 16, diz assim: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga a verdadeira motivação do seu coração. Por isso, consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Por que Deus pede para nós consagrarmos todas as nossas obras das nossas mãos? Tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos consagrar ao Senhor, porque uma vez que tudo que você faz, você entrega ao governo de Deus, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele conhece a intenção do nosso coração.
né? Então, muitas vezes a intenção do nosso coração é maligna e os nossos olhos acham que às vezes certo caminho é bom, mas nossos olhos é bom, mas aos olhos de Deus não é. Então, você consagrando isso a Deus, você está dando a direção ao Senhor, e aí Ele vai ter a liberdade de falar então para você, ó, esse caminho não serve para você. Amém? Então, a consagração é um ato muito importante, é um ato sagrado, né? Um ato muito importante que nós devemos ter em prática nas nossas vidas, né? E aí, então, a gente vai estar separando aqui por tópicos, né? Sobre consagração. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a consagração de vidas. Vidas que se consagram, vidas consagradas, o povo de Deus, o povo separado para Ele, né? Eu queria que a irmã Sui, eu vou ler o versículo e a irmã Sui pode estar explicando esse versículo. Na verdade, acho que eu nem separei ele, mas ele está lá em 1 Pedro 2, que diz assim, que nós somos nação santa, né? Um povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus, né? Se a irmã puder estar nos dando então o teu parecer sobre esse versículo, sobre o que é a consagração desse povo, a consagração das vidas. Amém, glória a Deus. Somos santos por quê, irmãos? Porque nós somos santificados pelo sangue de Cristo. Então, por isso nós somos nação santa, escolhida e consagrada para Deus. O que é uma consagração de vidas? Em primeiro lugar, a nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, então nós somos consagrados ao Senhor Jesus, a nossa vida é dele. Então, com a nossa consagração, com a presença do Espírito Santo, ele vai nos auxiliar a tudo aquilo que a gente for fazer, que seja perfeito aos olhos de Deus. Mas consagrando, porque como a irmã colocou, às vezes aos nossos olhos, parece que está tudo bem, mas lá no oculto e no escondido pode ter algo que foi consagrado em referência àquilo que a gente vai fazer. Então, tudo que a gente for fazer, né, consagra, né, o teu dia, quando for sair de casa já eu consagro a minha boca, consagro o meu coração, as minhas mãos, os meus pés, quer dizer, Deus, eu estou entregando tudo para ti, o Senhor está aos teus cuidados, os meus olhos não estão vendo, mas eu estou consagrando ao Senhor, então o Senhor vai guardar para mim. Seria nesse sentido, irmã. Amém. E ali no versículo, no livro de Números, capítulo 15, verso 40, diz assim: assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós passamos a fazer parte desse povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí nós passamos a ser santificados através da palavra de Deus. Então, assim, quando nós fazemos parte desse povo, nós entramos para a família de Deus e nós passamos a ser parte da nação santa, o que vai acontecer conosco? Automaticamente nós somos separados do mundo. Nós somos separados do mundo. O povo de Deus vive neste mundo, mas não é deste mundo. Nós vivemos nesse sistema, mas nós não podemos viver de conformidade com esse sistema. Então, existem muitas coisas que nós, como filhos de Deus, como uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva, tem que abrir mão de certas práticas, de certos costumes, de certos dizeres, de certas rodas, de certas mesas, ok? Porque quando você se junta a esse povo, você aceita Jesus na tua vida e você aceita o governo de Deus, você não faz mais parte do mundo. Então você passa de viver de uma forma diferente, seu palavreado, seu linguajar vai ser diferente. E eu tenho um exemplo para dar. Nós falamos sobre isso na reunião
das mulheres, a respeito de Abraão. Deus, ele queria escrever na vida de Abraão uma nova história. Deus separou Abraão para um propósito grandioso, que era ser pai de uma grande nação, e essa nação de Abraão viria a sair depois do Salvador. Então é um povo separado, ok? E o que Deus faz? Antes de Deus fazer de Abraão uma grande nação, ele separa Abraão, tira Abraão da casa dos seus pais, dos costumes, daquela família, daquele ritual, de toda aquela vivência. Deus tira ele daquilo ali e faz um processo na vida dele de transformação, e ele passa a cultuar, ele cultua a Deus, ele se consagra, né? Ele se consagra a Deus, ele levanta um altar ao Senhor, e Deus faz de Abraão ali um pilar, né? Que depois vem ali, então, vamos dizer assim, as nações vêm da vida de Abraão, mas antes Deus consagra, ele faz parte desse povo. Então a nação santa, ela é um povo separado, né? Então a consagração de vidas é isso, é você se separar do sistema do mundo. Você precisa se separar do sistema do mundo. Nós não podemos mais viver, né, conforme vive todas as pessoas. Então consagração de vidas é isso, não viver, né, mas como vive todas as pessoas, e consagrar, usar a prática da consagração. Irmãos, é uma coisa que eu falo, a consagração, o ato de consagrar. Se nós formos ler lá na palavra, todas as vezes que Deus pedia, consagra tal pessoa, então o profeta ia lá e derramava óleo, ungia essa pessoa, e existia o ato espiritual, consagrava ele, né? Então, quando nós consagramos algo ou alguém, hoje, a partir do ato da consagração, de derramar óleo e dizer, estou consagrando você para tal propósito, estou consagrando isso aqui para Deus. Esse ato é espiritual. Quando nós fazemos isso na vida, no mundo físico, o mundo espiritual responde. Então, quando você unge, por exemplo, o seu carro, entendeu? O seu carro passa a ser de quem? De Deus. Porque você está consagrando ao Senhor aquilo que é teu. Vocês estão me entendendo? Você está consagrando ao Senhor. Então, automaticamente, o mundo espiritual entende que aquele objeto, aquele carro, é propriedade de Deus, pertence a Deus, e o diabo não pode tocar. Então, tudo que é nosso, nós devemos consagrar ao Senhor, no mundo físico, para que no mundo espiritual venha reconhecer que a nossa vida é do Senhor e que tudo que é nosso é do Senhor. Amém? Então, assim, o ato da consagração é um ato muito forte, e é algo espiritual muito, que tem legalidade no mundo espiritual. Amém? Então, agora nós vamos falar sobre a consagração de servos. Os servos são as pessoas que passam a servir a Deus, né? E isso acontece aonde? Dentro da igreja, né? Então, eu vou ler ali o versículo de Êxodo 28, e daí a irmã Sui pode dar o parecer dela, como que ela entende essa questão de separar servos para o trabalho. Êxodo... E se você tiver também uma palavra para acrescentar, irmã, fica à vontade. Êxodo 28:41 diz assim: E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como seus filhos, depois os ungirás e darás a eles vestiduras e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Aqui a gente vê uma família sendo consagrado para o sacerdócio, certo? Sim. E que é algo que tem dentro da igreja, né? Então a irmã pode estar explicando e abrindo esse campo, né, das pessoas dentro da igreja que são ungidas e consagradas, assim como você entende, né? Sim. O ato de consagrar, né, irmã, então, como nós colocamos aqui, foi colocado e está na palavra, significa que essas pessoas que estão ali no local, nessa casa de oração, quer dizer, elas não são perfeitas, mas elas são consagradas, elas entendem a palavra do Senhor, estão entendendo, estão caminhando, estão sendo santificadas. Então elas passam a ser consagradas para exercer um certo papel dentro da casa de oração, né? Um exemplo, consagramos os servos, né? Aqueles que vão, quando os irmãos já viram, vão na casa de oração, tem um casal abençoando, desejando uma boa noite, a paz do Senhor. Esse casal, ele foi consagrado para estar ali. Não significa que é um casal perfeito,
É um casal que está debaixo da palavra de Deus, na direção de Deus, consagrado, para que tudo aquilo que ele fazer seja consagrado ao Senhor. Então, esse boa noite, esse seja bem-vindo, já está consagrado, porque o servo está consagrado, para que tudo ande da melhor forma na presença e na unção do Espírito Santo, para que a palavra se revele. Então, tem que ser consagrado. Isso mesmo. Amém. E aí há uma autoridade, né, irmã, sobre essas vidas, né? Quando você consagra uma pessoa, você delega uma autoridade a ela. E até mesmo existe, né, um versículo, depois você está lendo, que fala que quando você for consagrar, você faça isso com serenidade, com sabedoria, porque uma vez consagrado, se voltar atrás, nós vamos colher as consequências. Então, isso é um ato muito sério, né? A gente deve saber o que está consagrando, né? Então, assim, não é de qualquer jeito. E como a irmã falou ali, né? Eu queria só dar uma palhinha. Ela falou sobre que a pessoa que é consagrada não automaticamente que ela não é uma pessoa super santa, e não precisa. E existe uma diferença entre consagração e santidade, e santificação. Amém? E eu separei aqui, então, a consagração é o ato, né, do indivíduo, vamos dizer assim, se oferecer, se dedicar à obra de Deus. Esse é um ato meu, é um ato do homem para com Deus. Então, ele se separa e ele se consagra para servir ao Senhor. E o processo de santificação é a obra, né, de transformação de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. Sim. A santificação é Deus quem faz. Deus nos santifica, mas nós nos consagramos a Ele. Então, é dar lá e toma cá. Você Decisão, né? Exatamente. Você se consagra a Ele e Ele te santifica. Todas as vezes que nós nos separarmos para uma obra, para as coisas do Senhor e nos consagrarmos, automaticamente o Espírito Santo vai nos santificar. Porque daí a gente vai saber que você está separado para aquele propósito e você não pode sair dessa linha. Então, automaticamente você vai andar numa linha, né, estreita, e você vai se santificar. Então, a santificação é o Espírito Santo, né? Isso. E assim é feito, né, com os servos, né? A consagração de pastores, né? Pastores, de missionários, de diáconos, né, dentro da igreja. Até mesmo servos que servem na limpeza. A partir do momento que essa pessoa recebe o óleo na cabeça dela e a unção, né? E a declaração de que ela está consagrada para aquele propósito, o mundo espiritual vai responder. O mundo espiritual responde. Nós podemos pegar exemplos de pessoas que foram chamadas para o pastoreio, por exemplo. Eu conheço pessoas que não tinham nenhuma intenção de ser pastor e até tinha sim um sonho de seguir uma carreira e tal, e no meio do caminho Deus fala: não, eu estou separando você, eu quero você para o pastoreio, né? A pessoa sente, mas aí ela vai até mesmo contra a vontade, muitas vezes ela corresponde àquilo, será na dúvida, né? Mas a partir do momento que ela decide então se consagrar e que o óleo cai sobre a cabeça dela, ela é consagrada a pastor, o mundo espiritual vai responder e corresponder com ela, porque nós vamos ver isso lá no livro de Samuel, quando Saul é ungido rei. Diz que quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Saul, né, o primeiro rei, né, diz que o Espírito de Deus entra em Saul e muda o coração de Saul. Até então ele não achava que seria um rei. Ele não tinha intenção de ser rei. Até ele falou: eu sou da menor tribo, né, dali de Benjamim, né? E aí, a partir do momento que ele é ungido, que o óleo escorre na cabeça dele, o Espírito de Deus entra nele, e o coração de Saul é mudado. Ali Deus dá para um menino o coração de um rei. Isso. Deus transforma. A santificação vem quando você é ungido. A santificação, você vai sentir o propósito, porque Deus está te separando, o mundo espiritual está correspondendo. Isso é muito forte, é muito intenso, e eu amo isso, porque é algo muito importante dentro da igreja, né? Você que é pastor, que é líder, que quer separar alguém, que vê o chamado de alguém, unja ela, consagre ela, declare ao mundo espiritual que você está separando essa pessoa para isso, para que o mundo espiritual corresponda e para que o coração dessa pessoa também corresponda a esse chamado. Então a gente vê a importância e a seriedade da consagração, né? Amém?
Vamos então para a próxima, que é a consagração de casamentos. Nós vamos falar, eu separei um versículo, né, que fala sobre a consagração de casamentos, que está lá em Malaquias 2. Malaquias 2, verso 15, diz assim: Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos, para que ninguém seja infiel para com sua esposa, a mulher da tua mocidade. Deus está pedindo fidelidade no casamento, porque o casamento é consagrado. Amém, irmã. Glória a Deus. Essa palavra, ela realmente é bastante forte, né, irmãos? E os irmãos podem estar perguntando: e agora, irmã Sueli, irmã Águida, eu já não tenho mais o primeiro casamento, eu não sabia, eu não entendia. Então, nesse sentido, Deus, ele tem a misericórdia. Então, hoje os irmãos estão sabendo, vocês são casados, são consagrados. Então, vão procurar os dois caminhar no caminho do Senhor, né? A palavra de Deus diz que um jugo desigual, Deus não aprova, né? Mas então, vocês estão sabendo que vocês são consagrados, o casamento ele é consagrado. No momento que você não sabia, você estava na ignorância. Que se você soubesse, você faria tudo diferente. Então, Jesus te perdoou, caminha para frente, consagra a tua vida ao Senhor, e se Ele te der uma nova vida, consagra esse casamento e fica no caminho do Senhor, né? Essa é a lei da palavra do Senhor. Ele perdoa e Ele te dá algo novo, mas permaneça consagrado e procura buscar a santificação com a presença do Espírito Santo. Não dá para voltar atrás, mas dá para fazer tudo novo com Jesus. Exatamente, nós podemos consertar, né? A partir do momento que você está ouvindo a palavra e você tem o conhecimento dela, você passa a pôr ela em prática, como a irmã falou, né? Muitos de nós, muitas vezes, chegamos a Jesus já, vamos dizer assim, com mais idade, já vivemos muitas coisas. Só que a palavra é bem clara. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já passaram, eis que tudo se faz novo. Então você não vai olhar para o seu passado, você vai olhar para o seu futuro. É a vida que você vai construir agora em cima da rocha, né? Se você já foi casado, já foi divorciado, então agora você tem outra pessoa, ou você não tem, espera ter, então agora você vai construir uma nova vida em cima da rocha. Por que Deus pede casamentos abençoados e consagrados? Porque Ele desejava uma descendência santa. É o povo santo. Então, um casamento consagrado gera filhos consagrados ao Senhor. Um casamento que não é consagrado a Deus vai gerar filhos para o mundo. Esse valor nós temos que ter conhecimento. Se nós queremos dar, vamos ensinar para os nossos filhos, nós devemos ter um casamento consagrado, para que a gente venha gerar uma geração santa, gerar filhos consagrados ao Senhor. Porque hoje nós vemos muitas famílias destruídas, onde os filhos não são consagrados a Deus, onde o casamento não é consagrado a Deus. E daí esses dias alguém me perguntou assim, mas fulano vive a vida inteira, nunca foi casado, nunca teve problema no casamento. Eu até duvido de casar, porque tem gente que casa tudo bem certinho e tudo dá errado. E aí eu parei e olhei e falei assim, olha, minha querida, o que é consagrado a Deus é de Deus, o que não é consagrado a Deus não é de Deus. O diabo não vai mexer no que é dele, vai mexer naquilo que é de Deus. Então, um casamento que não está debaixo da lei de Deus, dos homens, não está debaixo da bênção, não está consagrado, para que ele vai mexer? Ele não vai mexer. Ele vai mexer naquilo que foi consagrado a Deus. Por que o diabo roubou a arca da aliança quando o povo de Deus perdeu a guerra? E os inimigos tomaram a arca, porque eles que levaram lá embora. Porque o diabo só quer aquilo que é de Deus. O diabo só quer desmanchar a obra de Deus. Ele só quer desfazer tudo que Deus fez. Então, assim,
Você entendeu a palavra? Ande na palavra. Deus te dá, né, a oportunidade de você ter uma nova vida, de você construir uma nova história, porque Deus quer construir uma nova história. Amém. E quer que Amém. você faça parte desse povo santo, dessa nação santa, desse povo que é propriedade exclusiva de Deus, que o diabo não pode pôr a mão. Amém? E aquilo que é de Deus, por mais que o inimigo muitas vezes vai, né, chegar bem perto, ele não pode fazer nada com aquilo. A arca foi roubada, foi levada, mas lá onde ela foi colocada, Consagrada. Deus agiu tão grandemente lá no sobrenatural que até os deuses daquele lugar perderam a cabeça. E não, vamos mandar isso aqui embora, que isso aqui é de Deus, pertence a Deus. Vocês estão entendendo? Então consagre tudo a Deus. Consagre ao Senhor as suas coisas, sua vida, teu casamento, a vida dos seus filhos, consagre ao Senhor. Amém? Então essa é a palavra do casamento consagrado. Nós vamos agora para a consagração de objetos, né? A gente tem costume na igreja de usar o óleo, né? O óleo é bíblico, né? E o óleo a gente usa para ungir as coisas, ungir pessoas e consagrar coisas. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas isso é certo? Consagrar objetos, consagrar coisas, consagrar dentro da nossa casa? Então agora a palavra vai responder se é certo ou não consagrar coisas. Então ali no capítulo de Êxodo, capítulo 40, versículo 9 diz: Tomarás o bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que está dentro dele, tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios e consagrarás o altar, e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia e a sua base e as consagrarás. Nós estamos vendo aqui a consagração de utensílios do tabernáculo, da arca do Senhor, né? Daquilo que foi que Deus pediu para que eles construíssem ali a arca, construíssem o lugar. Então assim, todas as coisas foram consagradas, os utensílios, tudo que foi usado ali foi consagrado, foi ungido, consagrado ao Senhor e era considerado santo, sagrado. Então a palavra responde: é possível ou não é possível consagrar as coisas dentro da nossa casa, irmã Sui? Sim, é possível, irmã Águida, e está na palavra, né? Como a gente no início colocou que quando nós aceitamos Jesus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. E a palavra do primeiro versículo ali diz: consagra ao Senhor tudo que tu tens, tudo. Então, irmãos, é tudo. Se você está com a vida consagrada, tem uma vida santificada, em nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo, você pode consagrar o alimento que você traz do supermercado, você pode consagrar até suas panelas, você pode consagrar o calçado, declarar: eu consagro, e aonde a planta do meu pé estiver calçando esse calçado, eu consagro ao Senhor. Quer dizer, o Senhor Jesus, com a presença do Espírito Santo, como a gente também colocou e está na palavra, se houver algum laço preparado, foi santificado e consagrado ao Senhor, então o inimigo não pode tocar. E ele é bíblico, a gente pode consagrar pela fé. A palavra diz, né, que se falares com a boca, né, tudo que você falar no nome santo de Jesus, Jesus corresponde e ele consagra com o próprio sangue dele. Tem vezes, né, irmã, que a gente diz em oração: eu consagro a minha casa com o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, porque Jesus veio e ele consagrou as nossas vidas por causa do sangue dele, né, irmã Águida? Então a gente pode consagrar, em nome de Jesus. E deve, né? E deve. Porque aquilo que está consagrado a Deus, o diabo não pode Pode tocar. tocar. Então, muitas vezes, na nossa casa, as coisas não dão certo porque não estão consagradas a Deus. Nós não entregamos o governo da nossa casa ao Senhor. Principalmente o nosso dinheiro, né, irmã? Se você tem um salário, consagra o seu salário ao Senhor. Entendeu? Para quê? Para que o inimigo não venha roubar a tua entrada, não venha roubar os teus mantimentos, não venha roubar a tua despensa. Então você precisa consagrar ao Senhor todo o seu salário. E
né, no teu coração, dá a parte que cabe a Deus, que nós sabemos, né, da importância, então, do dízimo, que é a parte que nós consagramos ao Senhor. Amém? Então, assim, você pode consagrar. Na minha casa, eu tenho o costume de, né, sempre assim, não mês a mês, mas quando eu sinto a presença, assim, eu já preciso... Não, tá na hora de nós ungirmos tudo de novo, consagrarmos a Deus, porque o diabo é bem sujo. Ele fica ao redor procurando. E ele não precisa, né, uma porta inteira, ele só precisa uma brechinha para entrar. Uma palavra, né? Uma palavra. Então você consagre tudo. Eu consagro na minha casa tudo, desde dos meus cachorros e gatos até o que a gente come, né, o que veste. Tudo é de Deus. Senhor, tudo o Senhor me deu. Tudo pertence ao Senhor. Só quem pode tirar é Deus, né? Aquilo que Deus me deu só pode tirar. Deus só pode tirar. O inimigo não pode tirar porque eu consagrei ao Senhor. Então, essa prática da consagração de utensílios, né, de roupas que você compra, de repente você comprou roupa no brechó, por exemplo, né? O brechó é um lugar de roupas usadas. A pessoa que... Você não conhece a pessoa que usou aquela roupa. Você não sabe o propósito daquela roupa, entendeu? Então, tem coisas consagradas. Assim como nós... Agora nós vamos abrir aqui um parêntese. Assim como nós consagramos as nossas coisas a Deus, existem pessoas que consagram suas coisas a outros deuses, que não é o nosso Deus. Então, existe coisas consagradas a Satanás. Existe coisas consagradas a entidades, ok? Existem utensílios, existem roupas, existem objetos, até mesmo lugares consagrados a entidades. Por isso que o cristão, toda vez que adquire algo, adquire um objeto, adquire alguma coisa, precisa consagrar ao Senhor, porque você não sabe a procedência daquilo ali. E eu tive a moça que trabalha comigo teve uma experiência, ela compartilhou comigo que um dia ela foi numa feira e ela gostou de um quadro e ela comprou esse quadro e trouxe para casa. Só que dali a alguns meses ela começou a ficar perturbada para dormir. Toda vez que ela levantava de madrugada para ir ao banheiro, ela sentia que tinha alguém olhando para ela. E ela começou a ter medo e não sabia o porquê daquilo ali. Passaram-se algum tempo e um dia ela visitou uma igreja. E a pastora, né, teve a revelação, né, que ela era para vigiar, olhar dentro da casa dela, que tinha um objeto consagrado na casa dela, que ela não ia dizer o que era, mas ela era para pedir para Deus mostrar para ela que o inimigo tinha legalidade, né? E ela fez isso, foi para casa e pediu para Deus que Deus mostrasse para ela, né, onde estava, né, a porta, onde estava a legalidade. E naquela noite, então, ela acordou e quando ela passou para ir para o banheiro, o quadro ficava bem na porta, assim, de frente com o quarto. Ela disse que quando ela passou, que ela olhou para o quadro, ela sentiu que tinha alguém ali olhando para ela e ela se arrepiou tudinho. E ela falou, é o quadro. Então ela pegou aquele quadro, se desfez, jogou fora, porque ela entendeu que ali estava, e aí depois cessou aquela perturbação. Por quê? Porque aquele objeto foi consagrado. A pessoa que pintou aquele quadro talvez não sabe qual foi a inspiração daquela pessoa. Quem foi que inspirou? Porque toda inspiração vem de algo. Ou você se inspira de algo maligno, ou você se inspira de algo bom. Ou é do Espírito Santo, ou é do Espírito maligno. Por exemplo, quando se pinta um quadro que reflete tristeza, que está oculto ali, entendeu? Qual que é a inspiração daquilo ali? Um espírito de vamos dizer assim, de prostração. Não é o espírito de Deus, porque de depressão, entendeu? E aí você está levando isso para casa. Então você precisa ter esse discernimento e pedir para Deus e consagrar todas as coisas. E se você tiver o discernimento que aquilo ali já tem um espírito contrário, já nem leva para casa. Se levou, desfaz, entendeu? Porque é legalidade, é porta, foi consagrado à entidade, então é dele. Ele tem todo o direito de vir ali e pegar e fazer parte daquilo ali, entendeu? Então, quando você levar algo consagrado para dentro da sua casa, você está abrindo porta para o inimigo, porque ele vai entrar junto, ele vai vir, aquele negócio é dele, ele está vindo ali. Sim. Por isso a importância de consagrar todas as coisas, desde roupa que compramos, calçados, joias, utensílios dentro da nossa casa, um carro, uma bicicleta,
ainda mais se for usado de segunda mão, consagre. Comprou um carro de segunda mão, consagre ao Senhor, porque você não sabe quem andou dentro daquele carro, a pessoa, os espíritos que acompanhavam aquela pessoa, todas essas coisas. Isso se chama prudência e discernimento. Amém? Então nós vemos o ato, o quão é importante e o quão isso é valoroso, o ato da consagração. Sim, mesmo porque, né, irmãos, foi colocado que os seus olhos, você não sabe o que aconteceu com aquele objeto, com aquele utensílio, né? Então, consagrando o sangue de Cristo, a consagração, ela põe por terra, porque o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Então, ele desfaz toda e qualquer consagração, né? Quando a gente consagra. Exatamente. E agora nós vamos então para a consagração de lugares. Consagração. Nós podemos consagrar lugares? Sim, a palavra responde. Gênesis 28, Gênesis 28, versículo 18, diz assim, aqui está falando sobre Jacó, ok? Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. E a esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Aqui é a passagem de quando Jacó, né, brigou com o anjo, né, e ali naquele lugar, então ele edificou o lugar, né, casa de Deus, ao encontro com Deus, né. Então assim, pode se consagrar lugar? Pode. Devemos, né, irmã Sui? Você que mexe com terra, sim, né? Sim, porque a gente costuma, sabendo dessa palavra, que consagra a Deus tudo, né? Então, a gente pode fazer uma pequena oração. Eu consagro esse lugar, por exemplo, quem compra uma casa nova ou aluga uma outra casa, porque a terra, ela é terra milhões e milhões de anos, você não sabe tudo o que aconteceu ali. Então, uma pequena oração, eu consagro esse espaço em nome de Jesus, não importa quantos anos esse espaço esteve aqui, o que aconteceu daqui para trás, eu consagro ao Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus, é dissipado por causa da consagração que você está fazendo. Você está declarando com a tua boca, eu consagro esse lugar, eu consagro esse chão. Coloco a palma da minha mão como um ato profético no chão e diz: a palma da minha mão está sobre este lugar, eu consagro em nome de Jesus, por causa do poder do nome e do sangue de Jesus. Não é eu, a Sueli, não é nós que consagramos, é o nome que consagra, é o sangue que consagra. Amém? Amém. Então, nós devemos sim consagrar os lugares, e a gente entende que existe muitos lugares consagrados em vários, né? Por todo lugar que você vai, existem lugares consagrados, tanto a Deus como também o inimigo. E quando você entra num território que foi consagrado às forças ocultas, automaticamente a gente sente. Você sente que você não é bem-vindo naquele lugar, as coisas começam a não andar certo. Então, assim, é algo bem interessante. Se você tem a sua casa, é teu, você a autoridade ali, então está consagrado. Se a casa é de aluguel, consagre, porque, vamos dizer, a casa não é sua, mas quando você consagra o lugar, o ambiente que você está, que você locou, e eu moro de aluguel ainda, por enquanto. Então, quando eu entro numa casa, eu falo: Deus, eu estou entrando neste lugar, e esse lugar agora pertence ao Senhor, porque eu sou de Deus, nós somos de Deus. Então, enquanto nós estivermos nessa casa, morando neste lugar, este lugar está consagrado ao Senhor. Não importa quem seja o dono, quem morou, quem não morou, o que fez ali. Enquanto eu estiver aqui, está consagrado ao Senhor. Porque a palavra também nos diz: e aonde colocará plantas os vossos pés, ali você será abençoado. Ali é teu, é território seu. Então você está consagrando a Deus, e Deus tem a liberdade de governar aquele lugar enquanto você estiver ali. Nem que seja de passagem, amém? Amém, mesmo porque, irmã, às vezes não foi nem o próprio ato de consagrar a entidades do lugar. Às vezes o ato das pessoas que moraram ali, por não conhecer a Jesus, muita briga, muita contenda, muita discussão, adultério,
tudo quanto a coisas que não agrada a Deus e não está na palavra, você consagrando a partir desse momento que você está ali, porque o Filho de Deus chegou nesse lugar, então tudo que não é do Senhor tem que sair, né? Então a partir de que você está, é abençoado e consagrado. Exatamente. Então, assim, é muito forte isso, né? E a gente deve prestar muito bem atenção nessas coisas, porque são regras, né? Regras de fé, são regras da palavra que nós devemos viver e devemos colocar em prática na nossa vida para que tudo vá bem, né? Porque as coisas começam a desandar se não está certo. E aí Deus, ele consagrou o lugar. Deus, ele consagrou um lugar para o seu povo. Deus separou uma terra que manava leite e mel. Vocês estão entendendo? Um território consagrado para o povo de Deus. Então Deus, ele tem o melhor para nós. Então aonde nós vamos, ele vai conosco. Ele se move conosco. E aí nem que seja de passagem. O povo andou pelo deserto de passagem. Mas ainda assim Deus o acompanhou e consagrou aonde ele estava, entendeu? Por quê? Porque Deus, ele quer o melhor para os seus filhos. Como nós somos dele, ele vai dar aquilo que é melhor para nós. Então a Terra Santa é consagrada. Deus consagrou a Terra Santa. No mundo espiritual existe um reino consagrado para nós. Amém? E quando passamos a fazer parte desse reino, nós tomamos posse da terra prometida, de tudo aquilo que Deus tem para nos dar. E o inimigo não pode nos tocar, não pode nos alcançar, porque o Senhor, ele nos guarda, ele é o guarda de Israel, ele é o nosso guardião. A palavra fala que das nossas coisas, o Senhor está cuidando enquanto nós dormimos. O Senhor toma conta das nossas coisas enquanto nós dormimos. Então nós devemos confiar. E o ato de consagrar é entregar ao governo de Deus. Então toda vez que você consagra alguma coisa ou alguém ou um lugar, você está entregando aquilo ali ao governo de Deus, né? E quando a pessoa entrega a entidade, ela está entregando ao governo de forças ocultas. E aí as forças ocultas passam a governar aquele lugar, ok? Assim a gente vê territórios enormes sendo governados por forças ocultas. Nós vamos pegar cidades onde a violência é grande. Vamos pegar o exemplo, né, que eu conheço pessoas intercessoras que são do Rio de Janeiro, que falam a respeito lá da Cracolândia, que é um lugar lá onde só circulam, né, as pessoas que são envolvidas com droga. O governo que está naquele lugar ali, naquele território ali, tanto que eles se juntam tudo ali. Porque as entidades estão ali, forças ocultas, os principados. A palavra fala sobre principados e potestades que governam nos ares, no mundo espiritual da maldade, nos ares celestiais, entendeu? Elas governam territórios através dos ares. Então, existem bairros inteiros que são governados por entidades. E pessoas que muitas vezes são separadas por Deus, estão ali por um propósito, mas que tem a cobertura do Senhor. Mas você sabe que aquele bairro é pesado, você entra naquele lugar tem um cheiro diferente, tem um ar pesado, você não sente paz, é uma coisa estranha, uma nuvem escura. Por quê? Porque está sendo governado e foi consagrado a entidades. E assim como tem lugares que é consagrado a Deus, que você sente paz, que são bairros onde moram muitas pessoas que conhecem a palavra, que ali as coisas fluem diferente. Existe uma igreja em volta. Onde existe uma igreja em volta, ali com certeza os filhos de Deus consagram. Onde se reúne uma célula, aquele ambiente, aquele lugar, ali fica consagrado, porque há a visitação do Senhor, entendeu? Então, assim, o mundo espiritual existe, irmãos. E é muito mais real do que o mundo visível que nós vivemos e conseguimos enxergar. E o ato da consagração é para poder separar isso daí, para poder te dar, vamos dizer assim, autoridade para estar, vamos dizer assim, estar debaixo do governo de Deus e ser protegido por todas essas coisas. Amém? Amém. E nós vamos agora então para a consagração de alimentos, né? Consagração de comidas. A Bíblia fala sobre a consagração de alimentos, sobre alimentos consagrados e mesas, né, que nós não devemos sentar. Lá em 1 Coríntios 10, 28, diz assim:
Primeiro Êxodo 34:15. Êxodo 34:15 diz assim: Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Então nós sabemos que tem pessoas, né, que consagram, né, aos seus deuses comidas, e você não deve fazer parte disso. E lá em 1 Coríntios 10, no 20, diz assim: não, quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso está em 1 Coríntios 10. Então a palavra lá, tanto em Êxodo, na velha aliança, como na nova aliança depois de Cristo, 1 Coríntios diz que não devemos comer daquilo que é sacrificado a ídolos, a demônios. Ídolos são demônios. Independente de que ídolo seja, que seja um ídolo terreno ou não, mas a entidade que está ali é demoníaca, ok? Não devemos fazer parte dessas mesas, principalmente se nós temos consciência, porque haverá casos de você ser convidado para comer e você não sabe a procedência. Existe uma palavra para isso, irmã, né? Sim, é verdade mesmo, porque, irmã Águida e irmãos, quando a gente é consagrado ao Senhor e tem a presença do amigo Espírito Santo, ele é tão fiel, o nosso amigo, que ele vai nos alertar. Você vai sentir algo, tem muitas pessoas que sentem dor de cabeça, sentem uma falta de paz, é o Espírito Santo falando algo. Então, explicando e dizendo para os irmãos, né, quando isso acontecer, você está nesse lugar, como a irmã colocou, e é da palavra, você não sabe que está consagrado, mas aquele que está em você, que é o Espírito Santo, te incomoda, faça essa oração em nome de Jesus. Eu consagro essa mesa, esse alimento, esse lugar ao Senhor Jesus, consagrado, em nome de Jesus. Mesmo porque a partir do momento que você consagra, você deu a autoridade plena para o Senhor. Então toda a autoridade demoníaca que estava ali, ela cai por terra e passa a reinar o que o Senhor tem para você nesse lugar. Então vai se alimentar e não vai fazer mal, né, irmão? Existe um versículo, eu não me recordo bem agora onde que diz, que fala assim, que quando você for, né, comer, né, na casa de alguém, vou explicar com as minhas palavras, né, que você não pergunte a procedência. Então, porque quando você está na ignorância, você não vai ser cobrado disso. A partir do momento que você sabe que a pessoa consagrou, você não pode comer. Então, muitas vezes a gente vai visitar alguém, você não sabe, aquela pessoa não serve a Deus, então você não sabe a procedência, não pergunte nada. Como a irmã falou, você também não pode chegar na casa da pessoa, posso fazer uma oração. Se você tem liberdade de falar, você pode fazer. Mas se você não tem essa liberdade em pensamento, você fale com Deus. Deus, eu consagro isso aqui ao Senhor. Pronto. É porque Deus é onisciente, Deus é né? onisciente, Ele ouve o teu pensamento. Estou consagrando essa comida ao Senhor. Pronto. Ok? Nós, quando nós vamos em restaurantes, as coisas, a gente sempre ora antes. Nós abaixamos nossa cabeça e consagramos o alimento. Entendeu? Então, em qualquer lugar que você for se sentar para se alimentar, você precisa consagrar, porque você não sabe a procedência daquilo. Aquilo pode ter sido oferecido a outros deuses. E vamos dar um exemplo, né? Nós não estamos aqui para esconder as coisas, nada. Nós estamos aqui para pregar a palavra. E nós vamos dar um exemplo de festas pagãs que acontecem todo ano, entendeu? Que muitas vezes os cristãos estão participando, porque tem que participar, alguns às vezes são obrigados por causa das escolas, né? Os filhos têm que participar. Eu nunca deixei a minha participar de nenhuma festa pagã na escola. Eu sempre coloco princípios, nós somos cristãos, nós não participamos e ela tá fora. Se você não tem como fazer isso, teu filho tem que participar, você vai lá, mas você tem que saber, tá ciente que o que está sendo servido naquela festa foi dedicado àquele dia, àquela entidade que está governando ali.
Vocês estão entendendo, né? Eu não preciso aqui falar, né, e expor, porque quem é cristão sabe do que nós estamos falando. Toda vez que você participar de uma festa que é pagã, que não é bíblica, que não existe festa que não é bíblica, que não está na palavra, ela é pagã. Ela está servindo a outros deuses. Tudo que for servido lá, a alimentação de lá, é consagrado. Se você tem essa consciência e você se alimentar dessa mesa, você vai estar dando legalidade na sua vida, na sua família e na vida até dos seus filhos. Ok? Então a consagração é algo muito sério. As pessoas consagram dias, consagram meses, consagram festas, consagram datas, né? Vamos pegar 1º de abril. É consagrado para quem? 1º de abril é dia da mentira. Para quem que esse dia está consagrado? Pai da mentira, uma coisa só, que o inimigo é pai da mentira, né? Exatamente, está consagrado a ele. E aí os crentes ficam fazendo brincadeirinha de mentira no dia da mentira. Vocês podem entender um negócio desse, como é sério? Você está dando legalidade. É tanto que a mentira é grave, nós já estamos com o tempo quase encerrando, irmãos, mas quando aquele casal, ele vai dizimar ali no Novo Testamento, no livro de Mateus, e eles, na verdade, não é que eles não dizimaram o valor total do bem que eles tinham vendido, mas sim eles mentiram quanto ao valor. Então, o que fez com que eles pagassem a consequência de morte foi porque eles mentiram. Então, tão grave é a mentira, né? Então, quando a gente é do Senhor, a gente procura ser santificado, né, por Jesus, e o Espírito Santo nos alerta. A mentira tem que ser banida das nossas vidas, não importa se ela é pequena ou se ela é grande, né? Tudo é uma só e é pecado, né? Então, o Espírito Santo alerta e a gente procura, né, fazer o que é certo. Isso mesmo. Então, nosso tempo já está terminando, né? Por que a gente coloca todas essas coisas? Por que nós precisamos andar nesse caminho? Porque nós somos um povo separado. Deus separou, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então não podemos andar como o mundo anda. Nós não podemos andar e nos comportar como a maioria se comporta. Nós vamos ser taxados, sim, de fanáticos, de rebeldes, de santarrões. Vamos ser, não me importo com isso. O importante é nós andarmos na presença de Deus. O importante é o que Deus olha para nós e vê, né? E vou falar, vai ter mais gente para ver os seus atos bons do que gente para julgar o que você está fazendo. Porque muitas pessoas olham para nossas atitudes e veem, essa pessoa é diferente, porque ela age dessa forma. Aquele que não está contente com os seus frutos, vão te atirar pedra. Mas tem aquele que vai comer do fruto que você está produzindo, que é a santidade, entendeu? Que é o seu modo de viver. Então não vai ter para todo tipo de gente, entendeu? Jesus também não foi aceito por todo mundo. E nós não vamos ser diferentes, nós não vamos ser aceitos por todos. E não vai ter nenhum problema, tá tudo certo como deve ser. Amém? O que nós devemos fazer é aprender, consagrar a nossa vida, né? E entender que nós somos um povo de propriedade exclusiva, que nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos a ele. Amém? E assim passarmos a viver uma vida de conformidade, né, com Deus. E outra coisa, quando fizeres um voto com Deus, quando você consagrar, ou antes de você consagrar algo ou alguém, né? Eu quero ler aqui então um alerta para você que está em Provérbios 20 e 25. Cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida. E só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. Então, se você consagrar, você não pegue de volta. Se você entregou isso a Deus, é para Deus. Se você consagrou, é para Deus. Não use para outra coisa. Se você consagrou a sua casa para Deus, você use a sua casa para a glória de Deus. Não faça nenhuma reunião que não seja de Deus. Não traga nada para dentro da sua casa que não seja de Deus, porque a tua casa está consagrada ao Senhor. Tua casa, seu carro, tudo que você tem. Você consagrou ao Senhor, é para o Senhor. Cuidado, né? Pense bem antes de você fazer o voto, porque depois do voto feito só vem as consequências. Amém? Irmã, estamos encerrando aqui. Você quer deixar alguma palavra?
Amém. Glória a Deus por esse dia, por essa palavra. Então, nós somos santificados por causa do sangue de Cristo e consagrados, povo separado. Amém. Então, a nossa oração sempre, né, Senhor, eu consagro tudo que você for fazer, for viver, for comer, for vestir, tudo é consagrado. Uma pequena oração, Senhor, eu consagro a Ti, tudo o que eu for fazer nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando por aqui, né? Nosso desejo é que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe seu coração, que essa palavra possa ter te ensinado hoje. Se você ouviu e entendeu, né, que você possa comer dela. Se você não entendeu, busque estudar mais sobre isso, né? Porque o Espírito Santo é aquele que ensina, que revela todas as coisas, tá? Nós queremos agradecer a cada um que está presente, a cada um que assiste os programas, que curte, que comenta, e também agradecer àqueles que ainda vão acessar o link, que ainda vão entrar nesses canais para estar assistindo essa programação. E o nosso desejo é que você seja grandemente abençoado por Deus, tocado pelo precioso e amado Espírito Santo, e que essa palavra venha fazer efeito na sua vida. Amém? Também quero agradecer à irmã Sui, que Deus abençoe sua vida, Amém. amada, né? Obrigado. Obrigada pela sua participação, por você ser companheira aqui sempre e poder estar dando o seu parecer. Deus abençoe você cada vez Amém. mais, tá? Quero agradecer o pastor Carlos, Deus abençoe sua vida, pastor Carlos, sua casa, sua família, seu ministério e tudo que pertence a você seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Também queremos agradecer ao Jares, que Deus abençoe o Jares, a casa dele, seus filhos, sua família, e que Deus prospere cada vez mais, derrame graça sobre a sua vida. Também queremos agradecer a empresa Binartec, que tem patrocinado esse momento de palavra. Que Deus abençoe essa empresa, que ela transborde para a direita, para a esquerda, e que seja bênção e que ela tenha, né, com abundância, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os seus líderes ali, seus trabalhadores, tudo, né, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe aqui, nesse lugar, esse local que é consagrado, que foi dedicado ao Senhor, uma televisão, uma rádio que fala daquilo que é de Deus, que foi consagrado a Deus. Que Deus abençoe cada vez mais esse lugar, que traga mais pessoas que possam estar aqui compartilhando da palavra, né, para que todas as pessoas sejam alcançadas por Deus. Nós agradecemos ao Senhor a palavra, agradecemos a presença do Espírito Santo e declaramos que, Senhor, é tudo para Ele, tudo por Ele, nada vem de nós. O Senhor é a palavra dele. Amém, irmãos? Assim vamos estar encerrando com um momento de oração. Nós vamos estar entregando esse momento ao Senhor, né? Aí onde você está, entre em espírito conosco, ore, receba a oração e seja abençoado em nome de Jesus. Querido e amado Deus, precioso, amado Espírito Santo, nós queremos nessa hora, Senhor, agradecer, Deus, pela Tua palavra, pela rica palavra que o Senhor tem nos dado, Deus, pelo conhecimento, pela graça, pela direção que o Senhor nos tem dado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus que abre os nossos olhos e nos faz enxergar, Senhor amado. Nós pedimos, Pai, que essa palavra, que ela caia como uma semente, Pai, em nossos corações, que ela caia como uma semente em terra fértil, que ela ache abrigo em terra fértil e que ela venha produzir, Pai, 100 por 1, Deus, que ela venha ser multiplicada, que ela venha frutificar no poder do nome de Jesus, Pai. Essa é a Tua palavra. Nós consagramos ao Senhor e declaramos, Espírito Santo, que essa obra é Sua. Nós somos simplesmente vasos, Deus, nas Suas mãos, Pai, e declaramos que a nossa vida está entregue a Ti, Senhor, e abençoamos esse momento, abençoamos esse programa, Deus, que cada pessoa que acessar esse link, que essa pessoa seja impactada pela Tua presença e que ela sinta no coração de ser separada, de fazer parte desse povo separado, desse povo exclusivo de Deus, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos a bênção do Senhor, que enriquece, mas que não acrescenta dores. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar,
arrepender dos seus caminhos maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por meu novo. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por meu novo. Em nome de Jesus. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por meu novo. Em nome de Jesus.